Amém, igreja? O título da mensagem desta noite é O Meu Templo. O que é o templo do Espírito Santo em nós? Quem sabe me dizer? Nosso coração. Nosso corpo. Coração também, com certeza. Amém? Gente, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. A pergunta que Deus vai nos fazer essa noite é: o que nós temos feito com o nosso corpo? Igreja. Não há como o Espírito Santo habitar num corpo imundo, num corpo pecaminoso, num corpo sujo. Então, essa noite, o Senhor, Ele vai nos purificar. Você sabe por quê? O Espírito Santo está preparando. Para quê? Para fazer morada em nosso corpo. Para fazer um grande mover na nossa vida e através da nossa vida. Sabe por quê, igreja? Quando o Espírito Santo toma morada na sua vida, no seu corpo, ele te leva a conhecer vários dons espirituais. Dom de cura, dom de revelação, dom de visão. Ou seja, vários dons você recebe. Mas para isso você tem que passar por um processo de quê? De limpeza. Quem consegue morar numa casa toda suja aqui? Tem que haver uma grande faxina, não é verdade? Não é, igreja? Então temos que limpar, temos que fazer uma faxina na casa, uma limpeza bem grande. Então é mais ou menos isso que Deus vai fazer em nossas vidas hoje. Ele vai fazer uma limpeza em nossa vida, para quê? Para que nós venhamos a receber o Espírito Santo. Amém. Quem quer que Deus faça essa faxina na sua vida essa noite? Amém? Glória a Deus. Então, verdadeiramente, quem gosta de fazer faxina, de virar aquilo tudo, de virar tudo de perna para cima, então mais ou menos isso você deixa Deus fazer na sua vida. Amém? Porque tem gente aqui que gosta de fazer uma limpeza que é uma benção, sabe? Não conto quem. Claro que é a Carla, né? Essa ali é profissional na limpeza. Aí ela gosta de jogar água, de limpar tudo, não é? Então, mais ou menos isso que Deus quer fazer em nossas vidas essa noite, amém? Para quê? Para que o Espírito Santo adentre a nós, amém? Sabe por quê? Grandes coisas Ele quer fazer através da sua vida. Sabe qual é o maior elogio que um homem de Deus e uma mulher de Deus possa receber? É aquele que diz assim: esse é um homem de Deus. Amém. Aquela ali é uma mulher de Deus. Sabe, quando você passa, quando você chega, as pessoas falam assim: eu senti uma unção de Deus na sua vida. Igreja, é tão bom quando as pessoas veem você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Sabe o que o diabo faz na vida das pessoas? Ele trabalha para que esse templo aqui seja imundo, seja um templo cheio de sujeiras. Para quê? Para que o Espírito Santo não faça morada. E o Espírito Santo não fazendo morada em nossas vidas, o que o diabo tende a fazer? Uma festa ruim. Ou seja, ele tende a nos colocar imundo, sujo. É como morar numa casa, muito tempo, com muita sujeira ali, muito tempo sem limpar. O que acontece? Mal nós conseguimos ficar dentro dela. Então, a intenção do diabo em sujar o nosso templo é exatamente isso, para que o Espírito Santo não faça morada na nossa vida. E o Espírito Santo não fazendo morada na nossa vida, o que ele tem de fazer? Ele tende verdadeiramente a nos destruir. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5. Amém. Glória a Deus. Com certeza, igreja, grandes coisas estão por vir no nosso meio. E para essas grandes coisas vir na nossa vida, precisamos preparar a nossa casa. Quando nós estamos para receber uma visita, o que nós precisamos fazer na casa? Isso. Deixar tudo cheirosinho. Então vamos fazer isso essa noite, para o Espírito Santo vir fazer morar, não só de visita, mas ser um hóspede assim que permaneça, para ser um morador. Amém? Em nome de Jesus Cristo, vamos falar isso com Ele nesta noite. Amém? Repita comigo. Nesta noite, Espírito Santo, vou limpar a minha casa, que é o meu corpo,
te receber como visitante que permaneça. Amém. Romanos 8, a partir do versículo 5. Amém? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas que os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Pode se sentar neste momento e o restante nós vamos continuar lendo sentados mesmo. Igreja, os que cogitam das coisas do Espírito, o que elas são? Espirituais, não é verdade? Porque os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Igreja, para começar a adentrar a este assunto, eu quero falar com vocês da seguinte forma: é o que vocês estão alimentando, é o que entra para dentro da tua casa. A pergunta que se inicia nessa noite é: do que você tem se alimentado? Do que o crente ele se alimenta? Do que ouve, principalmente. Principalmente. Então, igreja, verdadeiramente, uma das coisas que mais destrói o cristão, olha para mim, é ser verdadeiramente precipitado diante do que ouve. Ou seja, quando nós ouvimos uma coisa, ao invés de nós descartarmos aquilo, ouvir aqui, entrar por aqui, sair por aqui, não. Nós deixamos fazer volta, ou seja, ouvimos aqui, vai para o coração, do coração vem para a boca, da boca sai e faz um reboliço tudo. Ou seja, contamina tudo. Então a verdade, igreja, olha aqui para mim, o diabo ele trabalha muito, primeiro é no que ouvimos. Sabe por quê, igreja? Ele nos faz destruir a imagem das pessoas pelo que ouvimos. Deixamos nos contaminar quando nós ouvimos mal. Infelizmente, nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir mal de uma pessoa e formamos uma percepção daquela pessoa que nós ouvimos mal dela, sem nós ouvirmos a verdadeira, ou seja, a verdadeira história, ou seja, a maneira certa da história. Eu sempre falo com a igreja, quando você ouvir falar de alguém, igreja, não forma uma percepção daquela pessoa, não tira uma conclusão precipitada, sem primeiro conhecer aquela pessoa, aproximar-se dela. Sabe por quê? Aí você vai estar condenando, julgando. Ou seja, a partir da condenação e do julgamento vem o quê? A difamação. Você sabe por quê? Porque você não guarda só para você. Você acaba saindo da sua boca, acaba divulgando o que você ouviu. Ou seja, aquilo que você ouviu adentrou ao seu ouvido, desceu para o teu coração, do seu coração, ou seja, saiu da sua boca. Ou seja, você ouviu, deixou ser contaminado e passou adiante. Igreja, o nosso templo, o templo do Espírito Santo, o nosso corpo espiritual, igreja, ele é algo muito sagrado. Ele é morada do Espírito Santo. Repete comigo: o meu corpo deve ser morada do Espírito Santo. Então, igreja, abrindo essa palavra, aqui nos disse no versículo 5, porque os que se inclinam, inclinam significa o quê? Dar ouvidos. Ou seja, devemos ter muito cuidado ao que nós damos ouvido. O nosso corpo, olha aqui para mim, o nosso corpo, templo do Espírito Santo, ele é todo contaminado simplesmente por uma coisa. Começa por aqui, ó. Infelizmente, igreja, é pelo ouvido. Agora, a segunda coisa, quem sabe me dizer o que é? Os olhos, né? Foi certíssimo. Os olhos. Sabe por quê, igreja? A Bíblia fala
Olha, quem aqui já cometeu adultério? Ninguém vai responder, não é? Mas a maioria já, principalmente os casados. Você sabe por quê? Muita gente acha que cometer o adultério é o seguinte: pegar uma mulher ou um homem e ali, ou seja, ter contato físico com ela. Jesus disse o quê? Só de você olhar e desejar com aquela pessoa, você já cometeu adultério. Ou seja, igreja, cobiçar. Então a segunda coisa, igreja, que verdadeiramente contamina esse templo, essa morada do Espírito Santo, é os olhos. Infelizmente, igreja, pelos olhos nós atraímos tudo que contamina o nosso corpo. É os olhos e o ouvido. Ou igreja, se o povo de Deus fosse mais ouvinte do que falante, igreja, seríamos um povo perfeito. Mas infelizmente, igreja, nós, principalmente os que muito leem, a Bíblia fala que o muito conhecimento acaba nos destruindo. Infelizmente as pessoas se aprofundam no conhecimento demais e acaba largando o espiritual de lado. Tudo deve ser com dominação, tudo deve ser com domínio. Infelizmente, igreja, o que acontece? O povo de hoje, igreja, estão cheios de si. Olha, a igreja de hoje acabou. Está uma igreja morta, porque o povo está procurando só mais conhecimento. Mas, igreja, a Bíblia fala: enchei-vos do Espírito. E o povo está procurando muito se encher. É de quê? É de conhecimento, de coisas externas, de coisas do mundo, igreja. Igreja, olhem todos para mim. Olha, tome muito cuidado com o quê? Com os ouvidos e com os olhos. Igreja, é com essas duas fontes de captação é que nós captamos tudo que pode ser de ruim para o nosso templo espiritual, ou seja, para a morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Por isso, igreja, o teu corpo precisa ser limpo nesta noite, porque o Espírito Santo, ele quer fazer morada, ele não quer só visitar. Muita gente recebe, igreja, um renovo espiritual, é batizado pelo Espírito Santo ou renovado pelo Espírito Santo, mas não é cheio do Espírito Santo. Ser cheio é ser morada, ou seja, ser casa do Espírito Santo, para que ele vá com você para o serviço, para todos os lugares que você for, para casa, para a escola, enfim, que ele seja verdadeiramente morada na sua vida. Aí sim você vai ser um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Então repita comigo nesta noite assim: eu quero ser templo do Espírito Santo. Então, igreja, nessa noite você vai ser templo do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Prossigamos na leitura. O 6. Por quê? Porque o penhor da carne, o pendor da carne, dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Igreja, o pendor das coisas da carne. Infelizmente, igreja, nós nos alimentamos, tudo que envolve a nossa vida está tudo na carnalidade. Igreja, infelizmente hoje, igreja, a carnalidade, ela dominou, principalmente nesse período de carnaval. Misericórdia. O carnaval, igreja, é uma festa satânica. Ela nasceu, aquela dança ali nasceu dentro do candomblé. Igreja, é uma festa totalmente dedicada à pombagira, totalmente dedicada à carne. Ali, igreja, muitos cristãos desviam. Sabe, igreja, a igreja de antes, a igreja primitiva, invadia aquelas festas, grandes grupos cristãos, e evangelizando no meio daquele povo ali, pulando o carnaval,
entregando panfleto. Hoje a igreja de Cristo está mobilizada, está parada. Nós, infelizmente, estamos sendo um povo que estamos paralisados. Falamos em fazer a obra, mas passa um segundo, nós desistimos, nos esfriamos. Sabe por quê, igreja? A carne predominou, o Espírito afastou. Sabe por quê? Isso aqui não é morada mais do Espírito Santo, porque nós deixamos o pendor da carne tomar conta, deixamos a carne, a carnalidade tomar conta, ou seja, deixamos o externo entrar por duas fontes. Quais são as duas fontes de captação que temos? O ouvido, os olhos. São as duas fontes de captação. Para o nosso bem ou para o nosso mal. Para edificação ou destruição. Exatamente. Para edificação ou para destruição. Igreja, então você nessa noite aqui, ó, olha aqui para mim. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Mas o tempo todo o diabo está tentando tirar a sua atenção. Usando coisas externas. Barulhos, problemas. Para tirar a sua atenção. Ei, sua fonte de captação aqui, ó. Sua fonte de captação, ouve, deixa entrar nessa palavra, deixa ela limpar. Igreja, é isso aqui, ó, amém, que limpa o templo para a morada do Espírito Santo. É o conhecimento, é se encher do conhecimento. Quando você se enche do conhecimento, você se enche do Espírito Santo. Não só do conhecimento. Sabe por quê? O que está matando as pessoas hoje é se envolver totalmente no conhecimento e deixando o quê? O lado espiritual de lado. Amém? Vamos lá, prosseguindo. O 7. Por isso, o pendor da carne é inimiga contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Igreja, olha, o pendor da carne, quando nós deixamos a nossa carne predominar, igreja, olha aqui para mim, todos. Quando você deixa, olha aqui, os seus pensamentos voarem em outras situações, em outras imaginações, você está dando pendor à sua carne. Igreja, vigiem, se envolva com as coisas de Deus, se envolva com o lado espiritual, busca Deus. Quando o seu tempo vazio está te levando a buscar em outras fontes, televisão, novela, não! Dobre os seus joelhos, vai orar. Igreja, que alimenta o Espírito Santo em nossas vidas é oração. Dobra seu joelho, vai orar, vai buscar a Deus. O que você tem mais alimentado na sua vida? Infelizmente, a minha carne, pastora. Não temos dedicado ao Espírito Santo, igreja. Vamos nos dedicar ao conhecimento. Vamos nos dedicar a buscar o Espírito Santo. Vamos nos dedicar em orar, em dobrar nossos joelhos. Amém? Amém? O 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Igreja, se você está na carne, o que é estar na carne? É quando o Espírito Santo já não está fazendo morada na sua vida. Igreja, quando você está na carne, não há condição de você agradar a Deus. E quando você não tem o Espírito Santo, o diabo te leva o tempo todo sustentar a sua carne. Porque a nossa carne, igreja, ela é faminta, ela é inconvertível. Então, igreja, você deve alimentar a sua carne com as coisas do Espírito. O que são as coisas do Espírito? Oração, jejum, dedicar o seu tempo ao culto, ter responsabilidade com a igreja. Então, igreja, vamos buscar nos alimentar. Alimentar o nosso espírito.
O que está mais predominando na sua vida? Seja sincero agora. Pastor, é a minha carne. Sabe por quê, igreja? Porque na verdade, olha aqui para mim. Olha, o Espírito Santo, ele é tão sufocado em nós que ele acaba se afastando de nós. Sabe por quê? Ele é sufocado através de quê? Da nossa carne. O tempo todo alimentando a nossa carne. O tempo todo. Igreja, legiões de demônio trabalham para nós alimentarmos o quê? A nossa carne. O diabo não quer que você alimente o seu espírito. Você está na igreja, mas os demônios aqui ao redor estão tudo trabalhando para tirar a sua atenção. Para quê? Para que a sua carne seja alimentada e não o seu espírito. Mas quando você alimenta o seu espírito, quando você deixa o Espírito Santo, ou seja, dominar você, aí pronto, o Espírito Santo ele toma morada. Aleluia, glória a Deus. Amém? Prossigamos. O 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é sério. Eu sou de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus? Você está andando segundo o Espírito ou segundo a sua carne? Você é de Deus? As pessoas de Deus cogitam para as coisas do Espírito Santo. E não as coisas da carne. As coisas do mundo. Igreja, quem não se alimenta das coisas do Espírito, e quem não tem a habitação do Espírito Santo na sua vida, não é de Deus. Contra a palavra de Deus não pode haver argumento. É Bíblia que você está lendo. Vamos ler novamente. O 9, não é? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando Jesus ele subiu, ele falou o quê? O Consolador viria para o quê? Para nos consolar. Então, igreja, o Espírito Santo tem que fazer morada na sua vida. Ele não pode ser só visita. Busca receber o Espírito Santo novamente. Glória a Deus. E você que não é batizado pelo Espírito Santo, vamos buscar isso essa noite. Amém, Jesus. Vamos buscar isso essa noite. Como, igreja? Admitindo o seu eu. O seu erro. Igreja, tudo é minha culpa. Esse é o segredo. É você se colocar numa qualidade de humildade diante de Deus. Amém? Prossigamos o 10. Se, porém, Cristo não está em vós, o corpo, ai Jesus, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que há em vós. Ei, vamos nos ressuscitar essa noite. Amém, aleluia. Pastora, eu estava morta. Oh, Deus. Esta mensagem abriu minha visão. Amém.
Amém, aleluia. Eu não Jesus. posso estar afastada de Deus. Oh, glória Eu a tenho que Deus, ser morada do aleluia. Espírito Santo. Misericórdia. O Espírito Santo tem que voltar o seu habitat natural. Aonde é o habitat natural do Espírito Santo? O nosso corpo. Igreja, duas fontes de captação. Duas fontes de captação. Olha para mim. Minhas duas fontes de captação. Ouvido e olhos. Infelizmente, igreja, o diabo nos faz de escravo dele pelo ouvido e pelos olhos. Tudo que adentra para alimentar a nossa carne e afastar o Espírito Santo de nós, essas duas fontes de captação, ouvido e olhos. Ouvido e olhos. Você tem deixado o diabo dominar você. Você tem deixado o diabo te dominar. Ele tem te feito escravo dele. Porque essas duas fontes de captação alimentam a nossa carne. Fala, Jesus, aleluia. O que você tem feito? Oh, Deus, toque nosso O Senhor te pergunta nessa noite. transformação nas nossas vidas, Pai. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Toda a igreja, por favor. Aleluia, Jesus. Deserto, e até minha adoração já não passa de A pergunta é: canções. qual deserto que está dentro de você? Esse louvor é para você meditar. Senhor, minha oração se tornou seguida. Acabou. A minha oração não está surtindo efeito mais, pastor. Esse é o primeiro efeito que você está na carne. Até minha adoração Você não adora Deus mais. de canções. Até o meu louvor passa simplesmente como uma palavra repetida. Rima xaramaceira, manás. Abra o céu sobre a minha vida essa noite, Senhor. Eu preciso resgatar os valores espirituais da minha vida, Senhor. Abre os céus, Abre o céu, Senhor, nesta noite, Pai. deixa a chuva. Deixa a chuva descer nessa noite e inundar a minha vida. A terra seca, Essa terra está seca porque o Espírito Santo se afastou de mim, Senhor. a seca. A terra seca sou eu. Me ajude, me ajude. Me ajude, Senhor, eu te clamo nesta noite. A terra seca sou eu, Senhor. Ele quer que você admite isso essa noite. Seca, sou. A terra seca sou eu, Senhor. O erro todo é meu. Deixa a água descer. Deixa a água agora descer. A chuva, Deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca, Senhor. Alimenta o meu espírito. descer.
essa noite. Ele quer que você verdadeiramente, igreja, abra o seu coração nessa noite. Fala com Deus essa noite. Senhor, eu preciso resgatar meus valores. Eu preciso. Então começa agora a buscar o Espírito Santo.